Bom, boa tarde, então, para com quem eu não falei ainda, né? Eu sou a professora Fernanda. Com vocês, eu trabalho com educação, com o componente Educação Ambiental e Sustentabilidade, mas como a gente tinha conversado, né, esse componente era só de segundo semestre. Mas como nós pensamos alguma atividade integrada já com o professor Alan, com a professora Adriana, no ciclo anterior das APNPs, eu já entrei com essa disciplina para trabalhar com vocês, para que a gente possa adiantar aí, principalmente essa parte mais teórica, né, da educação ambiental, que a gente já possa adiantar essa carga horária e consiga ir desenvolvendo algumas atividades desse componente, tá? Então, por isso que talvez alguns de vocês ainda não me conheçam, né? Porque eu participei, a gente fez um encontro com o professor Ali e a professora Adriana, da PNP passada, porque a PNP tinha uma carga horária mais baixinha, né? E aí vocês fizeram aquela proposta de atividade de pegar um tema, né, uma problemática ambiental e usar um dos instrumentos ambientais para pensar em alguma proposta, né? Então vocês fizeram lá as atividades usando imagens, usando vídeo, GIFs, né? A gente colocou lá as várias opções e eu tinha participado com vocês desse encontro. Mas pode ser que alguns não acompanharam, né? Mas já aproveito para dizer para vocês que essa PNP ela teve o prazo prorrogado, né, para vocês conseguirem entregar a atividade como uma recuperação até o final, até dia 25 de outubro. Então, eu tenho aqui, eu posso depois mandar para a Ana, que a Ana é representante da turma e a gente está em contato com ela, mas eu tenho aqui a organização, né, de quem entregou as atividades. Nós recebemos 12 atividades dessa PNP passada, tá? Então, depois eu posso mandar para a Ana encaminhar para vocês quem está com pendência, tá? Então, dessa PNP com o professor Allen, com a professora Adriana, era só uma atividade, que é essa atividade prática utilizando os instrumentos da educação ambiental, e ela tem esse prazo de recuperação até dia 25 de outubro, tá? E aí, da parte de educação ambiental, eu programei algumas atividades específicas com vocês. Então, vocês devem ter visto, para quem entrou lá no AVA, a gente está na mesma sala do AVA, que é aquela de introdução ao meio ambiente, tópicos em Bio 1 e educação ambiental. Então, a atividade da educação ambiental tem aí no AVA. Então, nós começamos ela na semana passada com uma atividade dirigida. O que foi essa atividade dirigida? Eu deixei lá para vocês a indicação de uma leitura, né, de um texto, é uma notícia de jornal online, para vocês fazerem a leitura e fazer uma reflexão e responder algumas questões na atividade. Então, lá no AVA já está tudo disposto lá, vocês já tinham que ter entregue, né? A gente já tinha o prazo dessa primeira atividade, era até ontem, mas a gente ainda está recebendo, né? Vocês sabem que a PNP fica aberta, então até o final do mês a gente consegue dar uma certa flexibilizada para que vocês assistam as gravações, né? Leiam o que ficou pendente e entreguem as atividades. Mas se organizem para não deixarem acumular, tá? Porque senão depois vocês se perdem. E também porque a gente estabelece, quando vocês entregam como recuperação, ela já não fica valendo a mesma coisa, né? Para não ser injusto com aqueles que estão entregando no prazo. Mas quando tem algum problema, né, vocês precisam de mais um tempo ou precisam tirar alguma dúvida específica, a gente consegue fazer essa flexibilização. Então, a atividade era bem simples, né? Vocês, inclusive, vão ver uma das imagens que eu deixei lá para vocês refletirem, eu trouxe aqui nos slides de hoje para a gente retomar. E aí a gente vem para hoje com esse encontro online para trabalhar especificamente sobre educação ambiental, né? Eu trouxe aqui algumas informações sobre o histórico da educação ambiental no Brasil e no mundo, que são importantes, né, para vocês conhecerem esse panorama.
e porque eles são muito, assim, eles são base para várias outras disciplinas que vocês vão ter ao longo do curso. Né? Então, várias conferências ambientais, algumas legislações que foram surgindo, ou mesmo até nosso entendimento, né, de como as coisas foram mudando, as nossas relações com a natureza foram mudando ao longo do tempo, elas são importantes para a gente discutir agora, logo no início do curso, porque isso vai ser importante para vocês nos próximos anos e nas próximas disciplinas. Tá? Então, dessa PNP, a gente teve essa atividade já que está no AVA, que era para ter entregue até ontem, mas que vocês conseguem rever lá e fazer. E hoje a gente tem esse encontro, depois do encontro eu já encaminho a atividade, mas é preciso que vocês fiquem de olho lá na sala do AVA, né? Eu já deixei os tópicos todos organizadinhos para vocês saberem o cronograma das nossas atividades e posso passar também para a Ana encaminhar. Vocês vocês estão recebendo as informações pelo grupo do WhatsApp, por e-mail da turma? Eu mandei no e-mail da turma, mas não sei se vocês estão acessando por lá. Eu vi que alguém deu feedback confirmando o encontro, então é importante que vocês fiquem atentos a esses meios oficiais, né? O AVA, o site do campus, o e-mail da turma. E aí, pelos grupos do WhatsApp e outros meios de comunicação, são complementares, tá? Para a gente não desfocar aí dos meios oficiais, tá certo? Vocês querem aproveitar antes de eu começar a apresentação para tirar alguma dúvida da PNP anterior, saber da atividade ou dessa atividade que eu já deixei, se ficou alguma dúvida? Porque da atividade que eu deixei, que era para vocês terem entregue ontem, eu fiz uma conferência hoje eu tive 6 entregas apenas. Então tem bastante gente ainda que precisa entregar. Mas se vocês quiserem aproveitar para tirar alguma dúvida, né? A gente pode falar antes de começar a apresentação. Podem escrever aqui no chat. A Carlane diz que não tem nenhuma dúvida. E a Luísa também não. Se alguém tiver. Enquanto isso, eu vou colocando aqui para a apresentação. Mas vocês podem dizer, tá? Se precisarem. Ninguém tem dúvida nenhuma? Aqui o Alisson perguntou se pode fazer a PNP. Peraí, deixa eu ver aqui, Alisson. Deu erro aqui no meu compartilhamento. Deixa eu ver. Tá, o Alisson perguntou se pode fazer a PNP depois daquela atividade que vai ser proposta. Tem outras matérias atrasadas, aquela que será obrigatória. Tá, Alisson, você pode se organizar aí para repor o que está pendente. O melhor é você fazer as mais antigas mesmo, né? Aquelas que você está com pendência há mais tempo, para você não deixar elas acumularem lá para frente, tá? Então, mas para essas APNPs, você tem esse prazo até outubro, até o final de outubro, tá? Essa que será obrigatória, as atividades obrigatórias, elas vão começar em 30 de outubro, mas basicamente na primeira semana de novembro, tá? Então, daí, quem não fez as APNPs vai ter que fazer de alguma forma essas obrigatórias, esperando os professores ofertarem. Então, vocês têm até 29 de outubro, conforme a organização de cada professor, né, o período de recuperação que ele ofertou, para repor o que ficou para trás. Se vocês não derem conta agora, aí vocês vão ter que esperar o RDE vir com a obrigatoriedade e conforme os professores forem disponibilizando os materiais para vocês reporem esse conteúdo e essa carga horária. Deu para entender? Então, você pode fazer eu não sei se você perguntou ali se você pode fazer a PNP antiga depois dessa atividade que eu vou propor agora, foi isso?
Porque aí você queria fazer isso, né? Que você queria fazer essas que estão mais atrasadas, não tem problema. Só que lembre que o prazo para você fazer isso é até o final de outubro. Quando começar o RDE e elas de forma obrigatória, daí você vai ser outro sistema. Daí nem todas as EPNPs vão estar abertas, porque daí cada professor vai ofertar uma atividade nova, pensando em repor essa carga horária para quem não cumpriu, entendeu? Então vai ser um outro sistema. Por isso que agora, até outubro, façam o máximo que vocês conseguirem, porque isso vai facilitar bastante a vida lá na frente, né? Porque senão vocês vão ter que fazer muitas atividades ao mesmo tempo. E aqueles que já cumpriram a APNP vão conseguir ficar mais tranquilo. Então, o quanto vocês conseguirem adiantar agora em outubro é melhor, tá certo? Eu vou tentar compartilhar aqui de novo, pessoal. Se tiver mais dúvidas, podem perguntar, tá? Agora vai dar. Alguém pode confirmar para mim só se está aparecendo? Tá aparecendo sim, prof. Tá bom. Então, pessoal, eu trouxe aqui, na verdade, os slides, eles têm bastante informação, bastante material, mas não se assustem, tá? Eu vou tentar passar hoje por algumas informações que eu penso que são essenciais e são importantes para vocês agora nesse momento. E em outros momentos, tanto aqui de educação ambiental, mas também do curso, a gente vai aprofundando algumas dessas questões, alguns desses eventos, desses marcos históricos que eu vou apresentar para vocês hoje, tá? Então, não se preocupem se vocês acharem que é muita informação, e é mesmo, tá? Então, a gente precisa de um tempo para digerir elas, para entender, e não vai ser só hoje, a gente vai ter outros momentos e outras atividades para fazer isso, tá? Mas eu também vou deixar disponibilizado os slides para vocês. Na verdade, eu já coloquei lá no AVA. Depois, terminando a aula, eu já deixo ele visível para vocês, para que vocês consultem daí o momento que vocês preferirem, se precisar fazer alguma revisão, tá? Ou também, às vezes, para ver com mais detalhe alguma foto, alguma imagem que eu colocar, que eu apresentar aqui para vocês, tá? Então, eu vou colocar em modo apresentação, mas eu acho que daí eu não consigo ver vocês. Deixa eu só fazer o teste. É, eu tô aqui para mim aparece a tela cheia, daí eu não consigo ver o chat. Então, de tempo em tempo eu dou uma pausa para ver se tem algum comentário aqui no chat, ou se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, tirar qualquer dúvida, podem me interrompendo, tá? Só que daí eu só peço que vocês abram o microfone e peçam a palavra, né? Peçam para tirar dúvida, que daí a gente conversa, ou por áudio, ou eu volto ali no chat, tá bom? É que senão eu não consigo ouvir vocês. Beleza? Pode ser assim? Pode sim, professora. Tá bom. Obrigada por avisar. Assim, não parece que a gente está falando sozinho, né? Então, vejam, para quem viu lá a atividade que eu deixei no AVA, para vocês fazerem na semana passada, era uma atividade de introdução e de reflexão sobre essa perguntinha que está aqui no slide, né? Por que a gente precisa de educação ambiental? Por que ela ganhou tanta importância nos últimos anos, né? Não só nos cursos da área ambiental, mas em toda a educação formal, né? Todas as escolas, as instituições e todos os níveis de ensino, né? Desde lá da educação básica, ensino fundamental, médio, depois graduação e assim por diante, né? No ensino superior, a gente precisa ter, é obrigatório, né? Que a gente fale de educação ambiental. Mas por que a gente precisa dessa educação ambiental? Então, a atividade que eu propus lá já era para a gente começar a refletir sobre essa perguntinha, né? Porque, inclusive, tem alguns autores, alguns pesquisadores, especialistas na área, que eles defendem que a gente não devia colocar esse complemento na educação, né? Por que tem que ser educação ambiental e não pode ser só educação? Porque se a gente for parar para pensar mesmo, quando a gente fala de educação ambiental,
Vocês já devem ter tido, até se vocês puderem comentar aí, se alguém já teve alguma ação ou trabalhou isso lá no ensino fundamental, é legal, porque sempre quando a gente faz essa pergunta para os alunos, e não só para vocês do ensino médio, mas até na graduação, os alunos sempre respondem que tiveram assim uma ou outra atividade na escola. Tem escolas que fazem mais essas atividades interdisciplinares, né? E outras fazem assim algo bem básico lá no Dia do Meio Ambiente ou numa campanha específica, e geralmente são sobre os mesmos assuntos, né? Educação ambiental muitas vezes é vista só como separar resíduos, separar lixo nas lixeiras coloridas, ou é sobre alguma campanha para economizar água, economizar energia, mas algo ainda muito pontual, né? Muito específico. Até por isso que alguns autores dizem que todos esses processos eles são de educação em si, né? Você saber separar o seu resíduo, você ter a consciência ambiental de descartar ele num ambiente correto, de você economizar água, de você não desmatar áreas que não são necessárias, né? Ou você desmata aqui, mas planta para compensar. Todas essas atividades, elas são de educação em geral, né? Mas a gente perdeu muito esse sentido da educação no seu sentido amplo, e aí, nos últimos anos, né, a gente criou esse termo, educação ambiental, para tentar aproximar novamente os seres humanos da natureza, né? Então, até deixa eu voltar aqui para ver se vocês têm alguma experiência para contar do ensino médio. Não sei, é que a gente se conheceu pouco, né? Não tivemos encontro presencial, mas eu gosto sempre de conversar para saber de onde vocês vieram. Mas nas escolas que vocês finalizaram o ensino fundamental, vocês já tinham visto algo sobre educação ambiental? Podem responder assim no chat, só sim ou não, só para a gente ter uma ideia, ou se alguém quiser trazer algum exemplo de alguma atividade que fez. Sim, eu lembro de algumas que tiveram. Geralmente eram, assim, dias do meio ambiente, dia da água, que daí geralmente eles faziam, tentavam explicar realmente isso, mas são esses assuntos mais básicos, né? Isso, geralmente né, Kailane? E assim, tem escolas que quase não fazem, né? Às vezes participam de uma data comemorativa ou outra, mas vocês concordam que a gente ainda tem muito que avançar na educação ambiental? Sim, devia ser uma coisa mais presente para realmente ficar na cabeça dos alunos e desde pequeno já crescer tendo essa consciência, né? Né? A gente ainda tem muito que fazer. Vocês aqui da área ambiental, né? Ainda a gente tem essa responsabilidade maior, que é de levar a informação, né? O Alisson e a Heloísa comentaram que não tiveram nenhuma experiência com educação ambiental antes, né, lá no ensino fundamental, porque realmente ainda é muito falho, né? Apesar de a gente ter essa garantia na lei, inclusive, que todos os níveis de ensino devem ter educação ambiental, é muito difícil ainda de colocar isso em prática, né? Porque elas devem ser ações interdisciplinares, elas devem conversar com várias disciplinas, elas não devem ser pontuais, né? Uma atividade específica. E é muito difícil colocar isso em prática, né? Os professores ainda têm muita dificuldade de colocar isso em prática. E isso segue também na graduação, na pós-graduação, né? Então, nós aqui na área ambiental, no curso técnico de meio ambiente, a gente tem essa disciplina específica para entender um pouquinho esse processo, né? E ver como que a gente pode contribuir com isso, né? É o que a gente vai tentar fazer hoje. Mas então, para a gente avançar aqui, eu trouxe essas imagenzinhas, não sei se vocês vão conseguir identificar aí, mas só para vocês pensarem, né, elas estão representando as comunidades ou os povos mais primitivos, né? Aqui a gente tem uma representação de uma comunidade, né? Ou uma pessoa aqui que é nômade, lembram dos nômades? Em que eles não tinham um local fixo para morar, né? Eles iam aonde tinha acesso a alimento, a água, a recurso, a abrigo, às vezes, né? De animais selvagens ou
de tempestades, outros eventos naturais, então eles iam se movimentando, né? E tinham aqui, claro, seus locais, né, de abrigo para alimentação, e quando você não tinha mais esses recursos ali disponíveis, ele ia em busca de um outro local, né? Então, isso é uma representação pensando lá nos povos primitivos, né? Mas para a gente refletir se a relação que eles tinham com o meio ambiente é a mesma que nós hoje, né, que somos seres humanos urbanos, na, na grande maioria, se é a mesma relação que a gente tem. Será que o respeito que eles tinham ou a observação que eles tinham da natureza antigamente, a gente ainda permanece com isso hoje? Vocês acham? Que sim, que não? Será que eram as mesmas relações? Aqui Ah, professora, eu acho que mudou bastante. mudou, né? Se a gente vê aqui, ó, nessa outra figura, é um gráfico mostrando aquelas revoluções, né, que a gente teve, a revolução do pensamento, a revolução cognitiva. Antes disso, né, os próprios seres humanos modernos, que são os Homo sapiens, né, a nossa espécie de hoje, passou por essa revolução cognitiva, pela revolução agrícola, daí vocês lembram lá das aulas, né, de história, geografia, em que a gente via sempre sobre a revolução agrícola. Aí a gente passou mais recentemente, né, por uma revolução científica, com as novas tecnologias, né, o acesso a novas informações, e a gente está num processo constante de evolução, né? Hoje em dia, essa revolução da argumentação, que está muito relacionada, né, com os avanços que a gente teve na Revolução Científica. Só que conforme a gente foi evoluindo, né, vejam que aqui o gráfico ele apresenta uma crescente, né, de evolução com o passar do tempo, a gente foi se distanciando um pouco do nosso meio natural, né? Aí essa é a figura, para quem já fez atividade vai lembrar dela, mas para quem não fez, aí já fica essa reflexão, né? Foi uma ilustração que eu gosto muito de usar nas aulas, porque ela promove assim uma reflexão, e se você for observar a fundo, né, você fica horas aí refletindo sobre esse processo. Então, o autor da ilustração, ele pegou aquele desenho tradicional, né, que mostra a evolução lá desde das espécies aqui dos macacos e depois as outras espécies antes do Homo sapiens, que é uma imagem já tradicional de evolução da espécie, mas ele colocou essa sombra, né, de que no momento em que a gente vai evoluindo enquanto espécie, a gente vai tendo um retrocesso em relação à natureza. É uma imagem bastante interessante, né? Deixa eu aceitar aqui a Laís, que está entrando agora. E aí eu consigo ver aqui vocês para a gente conversar um pouquinho, né? Vocês concordam com essa imagem? O que vocês acharam dela? Dessa ilustração aqui? Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Vocês concordam que ao longo da nossa evolução enquanto espécie a gente foi se distanciando da natureza? Eu acho que sim, professora. E na Revolução Industrial? Quer complementar, Kailane? Na Revolução Industrial, principalmente, né, no processo da industrialização, da produção em série, o objetivo, claro que ela trouxe inúmeros benefícios, né? A gente não pode negar os avanços, inclusive tecnológicos que a gente teve, mas esse modelo de produção, né, em massa, em escala, ele demandou mais recursos naturais, né? Ao mesmo tempo que se demorava lá um mês para fazer um móvel, né? E agora você consegue fazer 10 no dia, você precisa de muito mais matéria-prima para produzir em maior quantidade, né? Então, e o descarte também desses materiais, né? Que muitas vezes eles têm uma vida útil curta, né?
faz com que você descarte para comprar outro, e assim nesse ciclo infinito. Então, claro que o processo de revolução industrial, né, que ela veio, pensando ali naquele gráfico que a gente viu, ela está no processo da revolução tecnológica e científica, né? A gente foi se distanciando, né, do meio natural. E até por conta disso, do próprio processo da revolução industrial, a gente começou a migrar também para as cidades, né? Para as cidades ou para zonas mais urbanizadas em que ficavam próximas dessas indústrias, né? Mais próximas dos nossos postos de trabalho, e começaram a concentrar boa parte dos serviços ali de saúde, de educação, né? Concentrado em áreas cada vez mais próximas, diferente do modo de vida rural que a gente tinha antigamente, né? Em que as propriedades eram maiores, a gente produzia o nosso próprio alimento, né? Tinha a nossa horta, tinha lá acesso ao nosso alimento, tinha um distanciamento entre uma família e outra, né? Não tinha esse adensamento que a gente tem hoje. Então, os processos foram contínuos, né? Para dar conta tanto do crescimento populacional, né, que foi acontecendo, né, até por conta dos avanços na medicina, que a própria revolução tecnológica ela proporcionou, mas também pelo aumento dessa demanda, né, por novos produtos e serviços. E aí a gente tem, então, se a gente vai refletir ali sobre aquela charge, a gente chega à conclusão que foi isso mesmo, né? Conforme a gente foi evoluindo enquanto espécie, a gente foi se distanciando da natureza. E é por isso que, que a gente vê hoje a necessidade da educação ambiental, né? Esse termo surge para tentar resgatar e integrar novamente os seres humanos com o seu ambiente natural, porque a gente depende dele, né? É ele que fornece nosso alimento, nossa água, todos os recursos para tudo que a gente precisa consumir, né? Para ter uma vida saudável, de qualidade e com um mínimo de conforto. Então, a gente precisa estar em harmonia com a natureza, tá? Então, só para quem ainda não fez atividade, vocês vão ter que fazer uma reflexão aqui sobre essa imagem. Eu deixei algumas perguntinhas norteadoras lá para a gente pensar sobre esse processo, tá certo? E daí hoje, o que a gente vai tentar ver é um pouquinho de como ocorreu, né, a origem do termo educação ambiental e como que ela vem se desenvolvendo, né, foi ganhando força no mundo, mas também no Brasil, até virar lei, né, até todas essas discussões se tornarem lei, e hoje em dia a gente ter uma política nacional da educação ambiental que estabelece, por exemplo, que todos têm que ter, né, todos têm que ter educação ambiental. Então, a gente vai tentar ver hoje um resumo, né? Eu tive que fazer um resumo bem resumido, porque tem muitas coisas que a gente ainda pode explorar sobre esse histórico. Destaquei aqui para vocês algumas fotinhos de alguns relatórios e livros que são e as conferências internacionais que foram importantes nesse período, mas a gente vai tentar ver elas com um pouquinho de mais detalhe daqui para frente, tá bom? Então, seguindo aqui, eu queria começar bem lá atrás, né, com o nosso histórico, sobre a primeira vez que a gente tem uma definição em uma proposta do termo ecologia. Acho que vocês já chegaram a ter ecologia com o professor Ezequiel, né? Vocês estavam tendo essa disciplina com ele antes das aulas pararem, né? Sim, a gente tinha, só que a gente não começou ainda a aprender até começar a quarentena. Uhum. Não tem problema, né? É só para vocês saberem como as coisas estão interligadas. Então, lá na disciplina, quando vocês tiverem a disciplina ou as atividades remotas referente à ecologia, vocês vão entender bastante o que é esse termo. E quais são, né, alguns estudos envolvendo a ecologia que são bem importantes na área ambiental. Mas aqui, só para a gente iniciar, né, o nosso histórico, o que eu quis trazer para vocês
que esse termo ele só surgiu, só foi descrito em 1869 por um biólogo alemão, que é o Haeckel, que definiu esse termo. Porque até então, a biologia já existia há muito tempo, né? Há muito tempo atrás. Só que os estudos da biologia, ele estava muito relacionado com os estudos de uma espécie em específico. E ele não relacionava a espécie com o seu ambiente. Ele estudava lá aquela espécie, né, que podia ser a espécie humana ou qualquer outra espécie da fauna, da flora, qualquer espécie do mundo, mas ficava focado naquilo, no seu sistema reprodutivo, na sua cadeia alimentar, muito focado na espécie. E o Haeckel, ele começou a entender que era muito importante e fundamental que a gente começasse a pensar na relação das espécies com o seu ambiente, principalmente na relação dos seres humanos com o seu ambiente. Porque pensem que em 1869, por exemplo, aqui no Brasil, a gente já tinha passado por um processo de colonização, né? Estava no período imperial e já tinha devastado muito o nosso ambiente natural. E até então a gente não tinha uma área da ciência que estudasse isso. Então a ecologia ela só surge aí, né? Se a gente for pensar, ela é recente, porque antes disso a gente já tinha degradado muito os ambientes naturais, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Tanto que o primeiro marco histórico que eu quero trazer da educação ambiental, ele surgiu alguns anos depois, né, 3 anos depois do termo ecologia estar definido, que foi a criação de um parque nacional, que é uma área natural protegida, que se chama Parque Nacional do Yellowstone, nos Estados Unidos, que é esse aqui da foto, né? Tá aqui a entrada do parque, foi a primeira unidade de conservação do mundo, a primeira área protegida criada no mundo. Já com essa preocupação, né, que todos os estudos ecológicos eles trazem, de entender a relação entre as espécies e seu ambiente. Então, nesse momento, que os Estados Unidos também já tinham passado seu processo de colonização, de devastação, né, dos seus ambientes naturais, ele viu que era importante proteger uma área, tirar o ser humano dessa área e proteger aquela biodiversidade, né, dentro dessa área protegida. Então, era uma área, eu vou mostrar aqui algumas fotos, né, só para vocês localizarem no mapa, né, então a gente tem aqui o território dos Estados Unidos, aonde está a estrelinha é esse zoom aqui, em que a gente vê essa área verde lá na pontinha, que é a área do Parque Nacional do Yellowstone, que é uma das poucas áreas que sobrou também, né, áreas naturais na região dos Estados Unidos. Eles têm muito... como é a primeira unidade do mundo, eles têm muita visitação, muitas pessoas visitam porque a área é belíssima. Então vejam essa foto aqui, né? Eles têm essas formações vulcânicas em que tem esses grandes lagos aqui, né, com a cor cristalina. Não sei se vocês conseguem reparar aí na imagem ou se estão vendo o meu cursor, mas tem aqui deixa eu achar o cursor. Tem uma ponte aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver o cursor? Sim. Então, aqui, ó, no cursor que eu tô mexendo é uma ponte. E esses pontinhos aqui mais escuros são as pessoas. Só para vocês terem uma dimensão do tamanho, né, dessa área. E por conta da coloração aqui, né, ela traz essas paisagens bem bonitas, né, que são visitadas por pessoas do mundo todo. Então, e em toda a área do parque, né, ela foi criada a partir do rio Yellowstone, que é esse aqui da foto, que tem essa paisagem aqui bem bonita, né, e bastante paradisíaca, então que recebe muitos visitantes ainda hoje, né? Ela foi criada lá em 1872, mas ainda hoje ela recebe visitantes. Vocês lembram teve um filme, agora toda vez que eu vou falar desse filme eu esqueço o nome, mas vocês já devem me lembrar, que o Leonardo DiCaprio gravou e tinha algumas cenas com um urso, né, que ficou bastante conhecido e todo mundo divulgou,
Esqueci agora o nome do filme. Mas vocês sabem qual que eu tô falando? O Regresso, acho que é isso, né? O Regresso. Esse filme foi gravado, essas cenas com o urso, com o Leonardo DiCaprio, que ficaram famosas, foram gravados aqui no Parque Nacional do Yellowstone. Então, quando vocês forem assistir de novo, né, ou forem ver o filme, daí vocês já lembram que foi a primeira área protegida. Pensando nisso, né, em você distanciar o ser humano dessa área natural que sobrou para a gente poder conservar. Essa era a ideia na época, né, de conservação. Só que vejam que no mesmo período aqui no Brasil, a gente não estava nem pensando em conservação e preservação, né? Porque a gente ainda estava no processo de colonização, de exploração dos recursos naturais. Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês, né, que são históricas, registros, desenhos, né, históricos, mostrando aqui a extração do pau-brasil, e de outras espécies que a gente tinha, né, na época. Depois vieram os ciclos da mineração, né, do ouro, a prata mesmo e outros minérios. Então, aqui no Brasil, enquanto outras partes do mundo já tinham passado por esse processo e já estavam pensando em criar áreas protegidas, aquelas que sobraram, né, vou proteger, no Brasil a gente não estava pensando nisso ainda, né? Tem aqui uma indicação já de livro para vocês. Esse livro tem ali na biblioteca, quando a gente conseguir voltar, né, para o campus. É o livro A Ferro e Fogo, a História e a Devastação da Mata Atlântica Brasileira. É um livro referência na área ambiental e que ele conta como esse processo de colonização ele devastou, né, acabou praticamente com toda a Mata Atlântica que a gente tinha aqui no país. Então, a Mata Atlântica é um bioma da região costeira, né, e como a colonização chegou, né, aqui pela costa, foi o primeiro bioma que sofreu com o desmatamento, né, e com a exploração dos seus recursos naturais. Então, é um livro bem interessante para quem tiver interesse em explorar as leituras. Então, enquanto o mundo estava falando de ecologia, pensando nessas relações já dos seres humanos com a natureza, criando áreas protegidas, aqui no Brasil a gente ainda tinha esse contexto. Só que não foi por isso que a gente não teve algumas iniciativas aqui no país que já tinham essa certa preocupação ambiental, embora ela fosse muito mais econômica do que ambiental, né? Assim como é, infelizmente, ainda hoje. Mas só para trazer um exemplo para vocês, essa ilustração ela é da capa de um regimento chamado Regimento do Pau-Brasil, que foi editado aqui no país em 1605. Então, 105 anos depois, né, da chegada aqui dos portugueses, 105 anos já de exploração, e vocês lembram aí das aulas de história, né, que o pau-brasil foi o primeiro recurso a ser explorado e exportado, né, lá para a colônia. E aí, depois de 100 anos, né, os colonizadores começaram a perceber que estava faltando já, ou que eles já não estavam gerando tanta riqueza como antes, porque é óbvio, né? Se você só retira e você não planta, ou você não dá um tempo para a natureza se regenerar, uma hora esse recurso vai acabar. E foi aí, em 1605, que a gente teve a chamada primeira legislação florestal do Brasil. Porque olha que interessante. Então, os colonizadores, né, os portugueses na época ainda, a gente ainda era uma colônia de Portugal, eles editaram esse regimento, estabelecendo algumas regras, colocando alguns limites para você fazer a extração do pau-brasil, pensando já, né, em dar tempo da natureza se regenerar, das mudas florescerem, crescerem e a gente ter uma conservação mesmo do recurso. E sabiam que o regimento foi levado tão a sério que a penalidade para quem descumprisse podia ser até a pena de morte. Então, a gente sempre discute, né, que o Brasil nunca teve pena de morte, mas nessa época teve essa lei que estabeleceu isso. Só que, vejam, por que foi permitido na época? Porque o Brasil ainda seguia as regras de Portugal, a gente ainda era uma colônia portuguesa, né? Mas se a gente for estudar mais a fundo, o Brasil já teve aí
penalidades, né, como a pena de morte, para a extração do pau-brasil. Então, apesar, né, da gente ter demorado bastante para se preocupar com a área ambiental aqui no país, a gente teve esse episódio aí na história que foi bastante interessante. Pau-brasil, eu acho que vocês já devem conhecer, né? É essa árvore bem bonita, né? Ela tem uma madeira, o tronco mais avermelhado e que tinha muito valor econômico, né? Porque ela tinha um bom potencial aí para construção, para uso em geral. E ela é uma árvore bem bonita também, né? E que acabou dando o nome para o nosso país, né? Se tornou a espécie símbolo do nosso país. Um outro exemplo, pensando aí que em alguns momentos da nossa história a gente chegou a ter uma preocupação ambiental, mesmo que de forma pontual, foi um caso que aconteceu em 1844. Então a gente já estava aí num período imperial, né? O Brasil já tinha se tornado um império. E a capital do Brasil, vocês lembram que a primeira capital do Brasil foi o Rio de Janeiro? Tem que resgatar aí as aulas, né? As aulas da história. Elas são bem importantes para a gente entender esse contexto ambiental. Então, Rio de Janeiro, nessa época, era a capital do país. E por isso, a gente tinha essa imagem em preto e branco aqui do canto esquerdo, em cima. Ela é uma fotografia, né, da época, que mostrava aqui a concentração, então, mais urbana, né, ou das vilas mais desenvolvidas, no Rio de Janeiro, até porque era a capital do estado. Né? A gente vê essa representação muito nas novelas. Acabou de passar uma reprise de novela que relatou esse período histórico. Tem várias séries, né, minisséries que retratam isso. E por conta dessa concentração da população ali no Rio, né, em determinadas regiões, e aqui vocês conseguem ver nessa fotografia que eles começaram a plantar nos morros, né? Começaram a desmatar os morros e para fazer as plantações, porque agora a gente tinha mais pessoas morando no mesmo espaço no mesmo território, né? Precisaram de mais alimento, então começaram a usar o topo, as encostas e topo de morro para produzir. Só que eles começaram a observar que eles estavam ficando sem água da mesma forma como eles desmatavam ali para produzir, aquele material ia erodindo e escorrendo do morro e assoreando lá no rio. E o rio foi ficando menorzinho, mais poluído, né? E com menos volume de água. Então, já naquela época, eles conseguiram observar essa relação do desmatamento com a falta de água. E aí, numa medida assim inédita, né, para a época em que a gente não tinha ainda legislações ambientais, essa preocupação ambiental, foi proposto pelo governo, né, pelo Império na época, que fosse reflorestado esse morro, em que estava deixando as pessoas sem água. Então, eles reflorestaram, eles pegaram mudas, né, de espécies nativas e cobriram o morro de novo e ficou proibido desmatar o morro naquela região. E, por coincidência, essa região que foi desmatada é o que a gente conhece hoje como a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é essa floresta bem urbana, né, que a gente também vê, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir até o Rio de Janeiro e visitar o Cristo Redentor, mas se não, a gente já viu, né, nos filmes, nas imagens, nos clipes e novelas, aonde fica essa área da Floresta da Tijuca. Então, vejam que interessante. Hoje a gente vê lá o que sobrou da floresta, a gente acha que é uma floresta intacta, mas na verdade ela já sofreu um processo anterior de devastação e foi reflorestada. Né? Hoje ela sofre ainda bastante com a expansão urbana, né? As comunidades que estão adentrando o morro, mas olhem que interessante, né? Já em 1844 eles começaram a observar a relação entre desmatamento e falta de água. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. No chat está tudo bem até agora?
a Júlia que avisou, né, que tinha que sair. O Alisson falou, né, que foi exatamente isso, Alisson. O pau-brasil foi a espécie que deu o nome, né, ao nosso país e depois se tornou a espécie símbolo. É isso mesmo. Tá tudo bem, pessoal? Posso seguir? Então tá. Então qualquer coisa a gente volta, tá? Então, um outro exemplo que é bem bacana ainda do período desse período de império, né? Quando a gente está passando por essa transição de sair do império e virar uma república, a gente teve também uma proposta de criação de 2 unidades de conservação aqui no Brasil. Isso em 1876. Ela foi proposta por André Rebouças. André Rebouças foi um engenheiro bastante famoso aqui no país. A gente tem vários monumentos históricos em nome de ruas, né, e de empreendimentos aí com o nome dele, porque ele foi bastante importante pensando nas obras de infraestrutura aqui do país. E ele era muito antenado, né? Ele tinha estudado fora, então ele veio com essa ideia lá do Parque Nacional do Yellowstone nos Estados Unidos e quis trazer essa ideia aqui para o Brasil, que a gente, em algumas áreas que ainda fossem intactas, né, que tivessem grande beleza, grande importância ambiental, a gente criasse essas unidades de conservação. E uma das propostas dele foi criar uma unidade de conservação na região das Sete Quedas. Já ouviram falar, né, na região das Sete Quedas que existia ali em Foz do Iguaçu, aqui no nosso estado do Paraná. Aqui em cima, a gente tem uma foto de como eram as Sete Quedas. Por que Sete Quedas? Porque a gente tinha aqui no Rio... Ah, meu computador está aparecendo. A gente tinha aqui no Rio, né, Iguaçu, 7 quedas, né, 7 áreas assim de quedas d'água bastante expressivas. Então, André Rebouças propôs a criação dessa área. Só que na época ninguém deu bola para ele. Ninguém levou essa ideia a sério e o parque não foi implementado. E o que aconteceu anos depois? Toda essa área foi alagada, ficou embaixo d'água com a construção elétrica da usina de Itaipu, que é essa enorme obra de infraestrutura hoje em dia, né, que foi construída anos depois, né, na década de 70 e 80, aqui já dos anos do século passado. Então, toda aquela região, aqui vocês veem na imagem abaixo, que essa área que é das Sete Quedas ficou submersa e a gente perdeu a oportunidade de preservar elas quando André Rebouças fez a proposta, porque agora elas estão embaixo d'água para a construção da hidrelétrica. Então, vejam a importância, né, de a gente ter de criar áreas protegidas, porque a gente impede que elas sofram esses processos de degradação, né, por conta das grandes obras aí de infraestrutura. É claro que a usina de Itaipu, ela tem uma importância econômica, de segurança nacional, por conta da autonomia, né, em geração de energia bastante expressiva. Mas o que os especialistas críticos dizem é que a gente poderia ter pensado em outros pontos, né, para ter construído a hidrelétrica ou feito estudos mais detalhados para que ela não precisasse alagar uma área tão grande como foi aqui no caso das Sete Quedas, né? Só que na época também a gente não tinha ainda legislações ambientais que previam estudos, né, que previam licenças como a gente tem hoje. E daí acabou que toda aquela área ele ficou submersa. Então, precisou acontecer tudo isso. Vejam que são situações bem pontuais, né? A gente falou aqui de um período desde 1500 até agora, 1920, que é esse marco histórico aqui. Poucos exemplos preocupados com a educação ambiental ou com a conservação ambiental. E por conta disso, teve então essa proposta de tornar lei, né, que o pau-brasil é a espécie símbolo do país, só que em 1920 ele foi considerado extinto da natureza. Olhem só que controvérsia, né? A espécie que
deu nome ao nosso país depois de algumas centenas de anos, né, por conta do período de exploração, a gente declarou ele extinto. Hoje em dia, a gente tem, né, vários projetos que visam o replantio, né, e criação de mudas para reintroduzir essa espécie na natureza. A gente tem algumas poucas áreas protegidas no país, por exemplo, no sul da Bahia, a gente tem uma unidade de conservação que protege, né, parte do pau-brasil nativo mesmo, do meio da floresta, mas é muito pouco, é muito raro a gente encontrar. E o pau-brasil é uma espécie aqui na Mata Atlântica, né? A gente mora aqui na Mata Atlântica, a gente vive aqui e muitas pessoas demoram anos para conhecer ou para ver de perto uma espécie. E quando vê, são nesses casos aí desses projetos, né, que o pessoal faz o plantio. E aí, por conta disso, na década de 20 a gente considerar o pau-brasil extinto, aí o governo pensou, né, que precisava fazer alguma coisa. Então, no ano seguinte, em 1921, foi criado um primeiro órgão ambiental do Brasil, que foi o Serviço Florestal Brasileiro. Então, o Serviço Florestal ele foi criado nessa época. Alguns anos depois, ele foi extinto e hoje em dia ele existe de novo, né? Então a gente tem, tanto que eu gosto de colocar sempre as logos para vocês, para quando vocês olharem, né, às vezes na TV, algum relatório, algum evento, vocês identificarem as logos. Então essa é a logo do Serviço Florestal Brasileiro, que foi criado lá na década de 20, pensando aí nessa preocupação, né, do pau-brasil e de outras espécies estarem entrando em extinção. Nos anos seguintes, a gente começou a ter várias legislações ambientais sendo criadas, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, em 1932, por exemplo, a gente teve uma primeira conferência brasileira sobre proteção de natureza. Então, é a primeira vez que o Brasil organiza um evento para discutir proteção da natureza. E ele foi realizado lá no Museu Nacional. Eu coloquei a fotinha aqui do Museu Nacional, porque infelizmente foi aquele museu que pegou fogo, vocês lembram? Acho que faz uns 2 anos atrás, e que ele teve aqui toda a fachada, né, o acervo, parte do acervo destruído, e ainda hoje eles estão recuperando. E ele foi um local importante para a história ambiental do país, por isso que foi tão sofrido quando a gente viu, né, as notícias lá do museu sendo pegando fogo. Mas é só são parênteses, né, na história ambiental para vocês conhecerem. E daí, então, nessa década de 30, a gente criou uma lei florestal, uma lei sobre as águas, uma lei sobre proteção dos animais, sobre caça e pesca. Vejam que tudo isso foi em 1934. Pensando, então, em correr atrás do prejuízo, né? Porque a gente começa a ter uma conscientização que a gente está perdendo as nossas espécies, elas estão entrando em extinção, os nossos recursos já não são como antes, a gente começa a ter problemas graves, né, de poluição, e aí a gente começa a aumentar a nossa conscientização para essas problemáticas e criar leis para tentar regulamentar isso. Tá? Isso lá na década de 30. E foi só nessa década que a gente criou a nossa primeira unidade de conservação no Brasil. Então, enquanto o Parque Nacional do Yellowstone, lá nos Estados Unidos, foi em 1872, aqui o Brasil, bem atrasado, né, na área ambiental, foi criar o seu primeiro parque nacional, que é o Parque de Itatiaia, no Rio de Janeiro, que é essa área aqui que eu coloquei a fotinho para vocês, só em 1937, muitos anos depois, né? O parque tem a logo dele, esse sapinho vermelho, que é uma espécie endêmica, quer dizer que eles só encontram essa espécie de sapinho lá no Parque de Itatiaia, por isso que ele recebeu a logo dessa espécie, né? Então, eles têm um parque muito importante para proteger água, para proteger as nascentes, os recursos hídricos. Então, é um parque também aberto à visitação
e que recebe bastante visitante até por ser emblemático, né? Ser a primeira unidade de conservação aqui do Brasil. E aí, 2 anos depois de a gente já ter construído a hidrelétrica de Itaipu, e já ter deixado as 7 quedas embaixo d'água, a gente criou o Parque Nacional do Iguaçu, em 1939, que aqui vocês devem conhecer, né, essa imagem, para quem, não sei se alguém já foi para lá, já teve essa experiência de conhecer, né, as cataratas, o Parque das Aves, mas aí a gente teve a criação desse parque como uma medida de compensação da construção da hidrelétrica. Então, como a hidrelétrica ela causou um impacto ambiental em determinada área, alagou toda a região das 7 quedas, o governo colocou como condição você proteger o que restou, que é justamente essa área que a gente visita, né? Aqui tem a passarela, né? E aquele local lá, aquele mirante, em que que é bem famoso, a gente sempre vê nas fotos. Então a gente teve isso só em 1939. Deixa eu parar aqui um pouquinho para ver se está tudo bem, pessoal. Estão gostando aí dessa história ambiental? Já sabiam, já conheciam? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu não sabia muito sobre essa história. E o que você está achando? Ah, eu tô achando legal, porque eu nunca iria imaginar que já desde 1900 as pessoas já estavam começando a ter esse pensamento para poder cuidar da natureza e tudo mais. Uhum. É muito importante, sabe, Kailane, porque a gente tem, assim, no Brasil como um todo, um certo discurso, né, de dizer que o Brasil copiou muito as legislações de outros países, que a gente copiou muito, né? E, na verdade, apesar do Brasil ter demorado, né, para implantar aí algumas medidas, várias coisas que a gente implementou aqui, elas são inovadoras. Tanto que vocês já devem ter ouvido, ou se ainda não ouviram ao longo do curso, vocês vão encontrar muito essa informação, né? De que o Brasil é o país, né? Assim, vamos tirar a exceção do governo atual, tá? Mas o país era reconhecido como o país com uma legislação ambiental mais completa do mundo. Né? Tem vários países que se inspiram nas nossas legislações para implantar nos seus países. É claro que agora a gente está passando por um momento muito difícil para a área ambiental, não só para a área ambiental, né? Mas aqui é o nosso foco. Então, a gente está passando por um momento difícil em que o novo governo tem uma visão completamente contrária de tudo que vinha sendo construído, e a gente tem várias leis sendo revogadas, sendo modificadas. Vocês estão acompanhando aí, né, as emergências ambientais, a gente teve derramamento de óleo no Nordeste, a gente tem os desastres ainda das mineradoras, né, com a lama que atingiu aí rios importantes. A gente tem agora toda a questão dos incêndios, né? E a gente não vê essa preocupação, essas medidas sendo implementadas no governo atual. Mas não é por isso que a gente não pode reconhecer tudo que foi feito lá atrás. Então vejam que lá em 1605 a gente já tinha o regimento do pau-brasil, a gente já tinha uma certa preocupação, foi bastante pontual, mas elas foram bem importantes. E é o que o Gabriel colocou ali, né? É o contexto. Eu, o Alisson colocou ali, isso causa muita controvérsia, né, Alisson? É um discurso, assim, de dizer que a ONU ou que outros países pensam em transformar a Amazônia em um país próprio, né, para que eles possam explorar. Isso é um discurso assim muito falho, sabe? Porque a gente tem vários instrumentos legais aqui no Brasil que não permitem isso. Então, às vezes é uma forma de usar esse discurso para tentar convencer, de passar algumas medidas que vão impactar ou que vão prejudicar os povos tradicionais. É uma situação bastante complexa. E se a gente não entende o contexto, a gente tende a achar que isso pode ter um fundo de verdade, né? Isso que acontece muito aqui no país. As pessoas não têm. O Alisson está colocando aqui mesmo, já viu alguns comentários, né?
de pessoas de fora falando que vão se apropriar da Amazônia, mas isso não é possível. Né? Ela está dentro do território nacional brasileiro, a gente tem vários instrumentos legais para fazer a gestão desse território, mas o governo brasileiro precisa fazer a sua parte, né? A gente não pode deixar tudo pegar fogo como está acontecendo, deixar vários crimes ambientais acontecendo, deixar as populações tradicionais sendo assassinadas, né? E não implementar o que está na nossa legislação. Então, é uma situação bem complexa. Eu espero que a gente tenha tempo, né, para discutir sobre isso, sobre esses temas específicos, em outros momentos, né? Porque agora é como eu disse no início, né? Nós que somos da área ambiental, vocês que estão se formando nessa área, é o nosso dever passar a informação verídica, verdadeira, de qualidade, né? E desmistificando tudo isso, né? De que o Brasil só copiou leis ambientais ou só copiou modelos internacionais, ou de que os gringos, né? Ou as pessoas de fora vão se apropriar da Amazônia, só querem explorar a Amazônia. É nosso dever entender, compreender os contextos, compreender o que a gente tem de verdade, de instrumento, de gestão aqui no país, para disseminar a informação de forma correta, né? Então, a minha ideia hoje, com esse histórico, é a gente compreender um pouquinho esse contexto que vocês comentaram ali, tá? Eu vou tentar, então, seguir, porque a gente tem agora um momento bem interessante aqui, a partir da década de 50. Então, veja, a gente viu ali a criação de várias legislações ambientais, né? Essa conscientização sendo colocada em prática com a criação de algumas áreas protegidas, e aí a gente começa a ter uma movimentação de especialistas, de jornalistas, de artistas na década de 50, chamando a atenção, né, da mídia, dos governos em geral. Claro que quando a gente fala mídia, naquela época, vocês têm que lembrar que a gente ainda não tinha internet, não tinha o celular, né? Mas eram muitos jornais que faziam esse papel. Então, eles começaram, essas pessoas, né, com certa influência, começaram a chamar atenção para as questões ambientais, e eles criaram a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. É como se fosse uma ONG, na época, que colocava em prática alguns projetos, né? Ela existe até hoje, eu coloquei aqui a logo também para vocês saberem, né? Que tinha esse papel mesmo de cobrar o poder público e começar a pensar em ações na área ambiental. E aí vejam que só em 1961, no governo do Jânio Quadros, é que ele escreveu mesmo uma lei, né, que declara o pau-brasil como símbolo nacional e o IP, principalmente o IP amarelo, como a flor símbolo nacional. Então, a partir do momento que a gente faz isso, a gente declara símbolo do país, vejam que isso tem um apelo para que de sensibilização mesmo da população muito importante. Porque se você sabe que o pau-brasil é símbolo do país, você vai pensar duas vezes antes de acabar com essa espécie, né? Só que, claro, que isso aconteceu muito tempo depois da exploração, né? Ela devia ter sido ainda lá na época da colônia, mas, como dizem, né, antes tarde do que mais tarde. Então, Jânio Quadros estabeleceu o pau-brasil como símbolo nacional, e no ano seguinte, ele também criou um departamento de recursos naturais, vinculado lá ao serviço florestal que a gente viu que tinha sido criado na década de 20. Então, ele cria um departamento só para trabalhar e pensar em medidas para proteger os nossos recursos naturais renováveis, né? As nossas espécies que são importantes para a economia até, né, como fonte de recursos, mas principalmente alimento, espécies que nos fornecem alimento, água, né, e os elementos fundamentais aí para a vida como um todo.
Só que agora pensando, a gente está falando um pouco do contexto brasileiro, né? Mas o que estava acontecendo no mundo nessa época? Enquanto o Brasil estava aí criando, né, as suas primeiras legislações ambientais, o mundo já tinha vivido a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? A primeira aqui de 1914 a 1918 e a Segunda Guerra Mundial que acabou em 1945. Então, isso é muito importante da gente entender, porque a gente vê lá a criação de uma lei no Brasil lá na década de 30. E às vezes não entende muitas vezes o que está escrito lá, né? Uma coisa tão fora de contexto. É porque o contexto naquela época era muito diferente. Então, veja, o mundo estava passando, estava vivenciando a guerra, né? As duas guerras mundiais. E também teve um fator bem importante no contexto internacional, que foi a crise econômica. Não sei se vocês lembram disso também das aulas de história de 1929. Foi uma crise econômica que assolou, né, os Estados Unidos, mas também refletiu em outros países, justamente por conta dessa alta demanda de recursos naturais que não estava dando conta de atender todo esse consumo, né? Então, a gente tinha, após esse contexto de guerra, em que vocês devem ter já assistido, né, várias séries e filmes que mostram esse período, como que ficavam os países depois do fim da guerra? Mesmo aqueles países que venciam a guerra, ficavam devastados, né? Muitas pessoas morreram, perdendo suas famílias, perdendo suas casas, mas também perderam toda a área natural, né? Era esse cenário aqui da imagem, né? De guerra, de destruição, de poluição. Então, depois do fim da guerra, algumas instituições e movimentos internacionais começaram a ser criados. Então, aqui eu coloquei algumas imagenzinhas, né, para vocês também relembrarem, que foi bastante emblemática a criação da ONU, que a gente acabou de comentar, né, a Organização das Nações Unidas, em 1945, como se fosse um órgão assim superior, um órgão de mediação entre os países. Então, a ONU é formada por vários países membros, né, cada país lá que participa da ONU, ele tem um representante para participar das discussões e tomar decisões que sejam pensadas em nível global, né? Assim como aqui no país a gente tem um presidente que faz isso em nível nacional, a ONU criou essa instância, né? Foi criada pensando nessa instância internacional. E dentro da ONU, ela tem várias subdivisões para trabalhar com a questão da agricultura, que é a FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. A gente tem a Unesco dentro também da ONU, né, que a gente vê bastante nos projetos sociais, que ela é uma organização para educação, ciência e cultura. E a gente tem a União Internacional para a Conservação da Natureza, todas elas vinculadas à ONU, né? Pensando em refletir sobre esses problemas, principalmente depois que acabaram as guerras, né? Pensando assim em algumas medidas que fossem básicas para a gente seguir, alguns acordos internacionais básicos para que as pessoas tivessem o um mínimo de qualidade de vida, que elas tivessem acesso ao básico, né? Água potável, educação. E foi nesse contexto que a gente tem a criação da Declaração dos Direitos Humanos, né? Foi em 1948. Nessa declaração, a gente estabeleceu que todas as pessoas, todos os humanos, né, do mundo, eles têm direito à educação, à saúde, a saneamento básico, a várias outras situações que estão diretamente relacionadas com as questões ambientais. Porque para você ter saúde, você precisa ter um ambiente equilibrado. Não adianta você falar em saúde se você mora num ambiente poluído, né? Então, a Declaração dos Direitos Humanos, ela foi muito importante, foi um marco histórico também na área ambiental, né? Claro que hoje, deixa eu voltar aqui para falar com vocês um pouquinho,
que hoje a gente tem aí uma distorção do que é a Declaração dos Direitos Humanos. Tem muitas pessoas criticando, né, e dizendo que a gente não precisa disso, mas são pessoas completamente descontextualizadas e que não avaliam todo o processo que foi a gente conseguir conquistar esse documento e como isso é importante para cada um de nós, né? Por mais que a gente tenha algumas situações complicadas de serem avaliadas, mas que são situações muito pontuais, a gente dizer que não precisa da Declaração de Direitos Humanos é assim um absurdo, porque as pessoas, né? Não sei se vocês têm na família pessoas mais antigas, né, ou parentes que vivenciaram a guerra, que sofreram com esse processo, né? É, eles têm uma percepção diferente do que de como que a gente tem garantias hoje, né? Então, também esse é um assunto que dava para a gente conversar mais bastante ainda, né, sobre isso. Mas eu vou tentar passar aqui para ver o que eu consigo fechar hoje com vocês, tá? Então, ainda nesse contexto, né? Então, depois de todo o processo da guerra, e esses órgãos internacionais que foram sendo criados, vários pesquisadores eles tiveram também uma importância, né, com algumas publicações que foram bastante importantes para a gente começar a refletir sobre os problemas ambientais. E um dos marcos assim que toda pessoa que trabalha com área ambiental tem que saber e tem que conhecer é o livro Primavera Silenciosa, da Raquel Carson, que é essa pesquisadora aqui. Ela é uma pesquisadora norte-americana, né? Mas que ela era da área da saúde e ela começou a investigar os impactos dos agrotóxicos na saúde das pessoas. E ela conseguiu comprovar lá na década de 60 que os agrotóxicos faziam mal para a saúde, causavam câncer e várias outras doenças que comprometiam, né, a saúde das pessoas. E aí ela reuniu todos esses dados e publicou, né? Esse é o livro original, esse aqui com a capa mais rosinha. Ele é a primeira versão traduzida em português e hoje, se a gente for comprar, é difícil de comprar, ele sempre esgota rápido, mas a gente consegue achar nessa capa aqui mais atualizada, né, traduzido para o português, Primavera Silenciosa. Então, é um livro bastante importante, ele vai falar, né, de todo esse impacto dos agrotóxicos na saúde humana, e não só isso, né, porque ela dá uma metodologia de como comprovar cientificamente o impacto do veneno na saúde das pessoas e no meio ambiente, né? Como que isso estava chegando na água, nos alimentos que as pessoas estavam consumindo. Isso lá na década de 60, onde ninguém tinha coragem de falar sobre isso. Tanto que, se vocês forem pesquisar, né, sobre o lançamento do livro, a Raquel Carson foi ameaçada de morte, ela sofreu com os processos de tentarem impedir a publicação do livro, né, ou a distribuição do livro. Então, foi bastante corajoso, assim, da parte dela ter publicado esse livro. E, se eu não me engano, ele tem também ali na biblioteca. Vale a pena vocês darem uma olhada nele ao longo do curso, sabe? Se vocês não conseguirem ver já, eu tenho uma versão dele em PDF, mas em PDF é ruim, às vezes a gente lê, mas eu posso disponibilizar para vocês. Mas esse é um dos livros que vale a pena vocês lerem, tá? E toda essa movimentação internacional, ela motivou o Brasil a criar, aqui na década de 70, uma Secretaria Especial de Meio Ambiente. Então, é a primeira vez na história que a gente tem um órgão específico para a área ambiental. Então, a gente já tinha um serviço florestal, né? E um departamento de recursos naturais, mas foi só com a entrada da Secretaria de Meio Ambiente que a gente começa a pensar nas questões ambientais de forma ampla
e não só vinculadas às espécies, né, florestais, às espécies de árvore e de plantas que tinham interesse econômico. E foi nesse mesmo ano também que a gente estabelece, né, cria o Estatuto do Índio, que foi também um momento histórico bem importante para o Brasil, porque os povos indígenas eles são eles contribuem muito com a conservação e preservação ambiental, e a partir do momento que você garante que eles tenham acesso e direito à terra deles, né, e o modo de vida deles, você está garantindo a preservação ambiental. E na sequência, né, então, a partir do momento que a gente cria a Secretaria Especial de Meio Ambiente, ela começa a se organizar, criando documentos sobre educação ambiental para o Brasil. Aí eles começam a desenvolver vários seminários, vários eventos para se preparar para uma conferência internacional que ia ocorrer no ano seguinte, e também começa a obrigar os cursos de engenharia a terem uma disciplina de ciências ambientais, principalmente lá na engenharia civil, né, que era um curso bastante forte e importante no Brasil, que eles começassem a pensar sobre os impactos ambientais dessas obras. E depois cursos voltados especificamente para as questões ambientais. Vejam que foi só a década de 70, como é recente a nossa profissão e os cursos na área ambiental, né? Se a gente for pensar, depois de todo esse histórico de devastação desde lá do período colonial. E tudo isso, toda essa movimentação e também a pressão internacional, né, de que a gente começasse, não só o Brasil, mas todos os países no mundo, começassem a pensar em medidas para a gente conscientizar a população, para a gente educar a população, pensando na importância ambiental, né, a importância do meio ambiente. E aí, aqui no Brasil, então, a gente tem, assim, como resultado de tudo isso, né, de todas essas discussões, uma política nacional do meio ambiente, que vocês vão estudar aqui no curso com mais detalhes, né, principalmente mais lá, mais para o fim do curso, quando vocês tiverem legislação ambiental. Mas eu só quis trazer aqui para vocês algumas coisas importantes que essa legislação trouxe. Primeiro foi que ela definiu o que era meio ambiente, porque até então a gente não tinha nenhuma definição do que era meio ambiente, né? E depois que ela estabeleceu que a política, né, nacional do meio ambiente tinha como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, que é propícia à vida. E quando ele fala a vida, ele está falando da vida de todas as espécies, não só a vida humana. E ele diz lá na lei, na década de 80, que para atingir esse objetivo é necessário educação ambiental em todos os níveis de ensino, incluindo a educação das comunidades, né? Que não seja uma educação ambiental só nas escolas, seja uma educação ambiental ampla nas comunidades. Então vejam que precisou de várias coisas acontecerem, vários pontos, né, ações pontuais de algumas pessoas importantes, como foi o caso lá do André Rebouças, que pensou em criar as áreas protegidas, né? Depois Jânio Quadros, que estabeleceu a espécie símbolo. Precisaram de várias pessoas ali plantando a sementinha para que na década de 80 a gente tivesse uma lei que daí colocasse na lei que a educação ambiental era importante. E aí, a partir disso, né, dessa definição, a gente tem lá uma proposta de diretrizes para a educação ambiental, mas que não foi implementada na época, mas a gente começou a criar cursos, né, de especialização aqui em educação ambiental específico, né, sobre a temática. O primeiro foi lá da UNB, a Universidade de Brasília, o primeiro curso de especialização em educação ambiental do Brasil, em 1986, né, inspirado aí na política de meio ambiente que tinha sido criada. E o que estava acontecendo no mundo nessa época, né? A gente estava saindo aí da Guerra Fria, lembram? Aqui eu coloquei a charge para vocês lembrarem, né? Que foi aquela guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? De forma não direta, mas uma guerra meio indireta.
mas que também causou vários problemas aí em nível internacional, né? E por conta disso, a discussão sobre os impactos ambientais ela ganha força. Tanto que daí, em nível internacional, né, a gente tem o termo de educação ambiental, começa a ser definido, a gente começa a entender a necessidade da educação ambiental, a gente tem um pacto internacional sobre os direitos humanos, que é para ser colocado em prática, pensando também na conservação ambiental. E um fato histórico bem importante é que nessa época que a gente começa a ter os primeiros registros de imagens de satélite da Terra. Por que isso é importante? Porque vejam, né, a gente tem aqui a imagem mais antiga, que foi em 1966, até a 1972, que foi a primeira imagem inteira, né, da Terra. Então, por que é importante isso para a educação ambiental? Porque a gente só começa a ter a dimensão do tamanho que a gente é, né, e do nosso papel aqui no planeta, quando a gente tem a dimensão do tamanho que ele é, de como as dinâmicas, né, entre um país e outro, um oceano e outro, uma floresta e outra, como elas têm relação. E aí, a partir do momento que você tem essas primeiras imagens da Terra, isso começa a sensibilizar mais as pessoas. Tanto que foi nesse ano, nessa década também, que a gente tem a crise do petróleo, né? A gente começa a sofrer com a crise do petróleo, que a gente não dá conta, né? Não tem petróleo suficiente para atender toda a demanda, e aí começou toda aquela movimentação para perfurar novos poços, fazer pesquisa, né? E também uma preocupação importante de que esse recurso é um recurso não renovável, né? E que a gente já estava esgotando a capacidade desse recurso no mundo. Então, a gente tinha que começar a pensar em alternativas. Isso já vem sendo discutido desde essa época. E foi também nesse ano, né, bem no ano que saiu lá a imagem da Terra, imagem de satélite, que uma organização, assim como a gente tinha aqui a Fundação Brasileira, né, de Conservação da Natureza no Brasil, em Roma, tinha também um grupo de especialistas, de economistas, de pessoas da área da saúde, porque a gente nem tinha ainda profissionais da área ambiental, né? Porque os cursos começam a nascer só nessa época. Então, eram profissionais de outras áreas, mais preocupados com as questões ambientais, e eles publicaram esse relatório chamado Limites do Crescimento, né, traduzido para o português, essa capa atualizada em português, e aqui a versão original. Mostrando que no ritmo que a gente tinha de crescimento da população e de aumento do uso dos recursos naturais, vocês estão vendo aqui na capa do livro, e eu estou mostrando para o cursor, ele mostra um gráfico, né? Então, aqui, a partir do momento que a população cresce e o aumento da demanda cresce, ele chega num ponto, num limite. E depois desse limite, a gente tem uma queda brusca. O que significa essa queda brusca que os autores quiseram chamar a atenção aqui? É de que as pessoas iam começar a morrer, porque não tem recurso suficiente para todo mundo, não tem água de qualidade para todo mundo. E sem água e sem alimento, a gente não sobrevive. Não só nós, seres humanos, mas as outras espécies também. Então, esse relatório ele é importantíssimo até hoje, né? A gente também tem algumas versões dele aqui em PDF, posso mostrar para vocês. Mas ele foi muito importante para chamar a atenção do mundo todo de que a gente tinha que pensar em alternativas. E aí, motivado, né, por isso, a gente tem uma conferência organizada pela ONU, né, que daí já tinha sido criada, já existia na época, para discutir sobre os problemas ambientais. Então, essa conferência ela ficou conhecida também como Conferência de Estocolmo, porque foi realizada na cidade de Estocolmo, e serviu como um alerta mundial para problemas ambientais que já estavam acontecendo no mundo todo.
Então, poluição, seca, vários rios secando, as ilhas de calor nas grandes cidades. E pensem que naquela época a gente também não tinha uma informação rápida como tem hoje com a internet, né? Então, esses eventos internacionais, eles eram um momento dos líderes de cada país sentarem para discutir junto. E eles começaram a observar que um problema que estava destacando lá num país também era o problema de outro. E eles começaram a trocar as informações e começaram a pensar em algumas alternativas. Só que vejam que os países estavam em contextos diferentes. Enquanto aqueles que já tinham colonizado, devastado, já tinham degradado tudo, eles estavam defendendo um crescimento zero ou desenvolvimento zero. Eles queriam que a gente parasse, né, de crescer, porque a gente tinha chegado no nosso limite e a gente tinha que pensar numa maneira de viver de forma sustentável. Só que países como o Brasil, por exemplo, que tinham começado a se industrializar agora, eles nem ligavam para as questões ambientais, eles queriam desenvolvimento a qualquer custo. Eles chegaram a defender nessa conferência de que a poluição seria bem-vinda no país se para eles se industrializarem isso era necessário. Então, vejam que existe um conflito, né? Porque os países estavam em contextos diferentes. Isso que acontece ainda hoje, né? Deixa eu só terminar aqui, daí eu já volto a falar com vocês. Então. Professora, licença, pode desculpa falar. atrapalhar. Só para avisar que eu vou sair da aula agora que eu tô saindo de casa, tá bom? Tá bom, tudo bem. Depois você vê o restinho da gravação. Olha sim. Tchau, professora. Tchau, obrigada. A gente já tá terminando, tá, pessoal? Essa parte, como eu falei, eu sei que é muita informação. A gente não vai conseguir assimilar todas elas agora, mas alguns pontos chaves vocês já vão identificando aí para a gente trabalhar mais para frente, tá? Então, no mesmo ano que a gente tem, durante ainda a Conferência de Estocolmo, né, a gente criou em nível internacional o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que era o PNUMA. Hoje em dia, eles atualizaram o nome e chamam só de ONU Meio Ambiente, que é o departamento, né, ou o setor da ONU que cuida da área ambiental e que chama todas essas conferências, os debates internacionais, reuniões sobre mudanças climáticas, né? Então, eles que organizam isso em nível internacional. E durante essa época, então, a gente já saiu da reunião, né, com uma carta pensando, uma carta assim para o futuro, pensando que a gente tinha que fazer alguma coisa, tinha que mudar, tinha que começar a pensar em formas alternativas, porque do jeito que a gente estava indo, a gente ia chegar num limite da Terra, né? E ia começar a sofrer vários impactos, conflitos, pela falta de recursos. E aí, tentando aprimorar, pensar nessas alternativas, a gente teve outra publicação importante, que foi esse relatório de Brundtland, que foi essa moça aqui, né, essa senhora Avô Brundtland, esse era o nome dela, daí o relatório recebeu o sobrenome dela, né, mas também ficou chamado de relatório Nosso Futuro Comum. Ela fez, né, junto com uma comissão de vários especialistas, essa publicação pensando em dar um norte, né? O que seria essa alternativa de desenvolvimento? E foi nesse relatório, só em 1987, se a gente for pensar, nem faz tanto tempo assim, é que o conceito de desenvolvimento sustentável foi criado. Então, a partir de então, a gente já tinha essa consciência dos impactos ambientais, né? Várias coisas acontecendo no mundo todo, e a partir desse relatório a gente definiu o que era desenvolvimento sustentável. Só que no Brasil, como eu falei, né, durante a Conferência de Estocolmo, eles até foram contra, os representantes brasileiros foram contra,
porque o contexto no Brasil ainda era muito distante desse contexto dos países que já tinham uma consciência ambiental. No Brasil, a gente estava passando por um período de ditadura militar, né? A gente não vai entrar no mérito da ditadura em si, mas eu só quero trazer os efeitos disso para a área ambiental. E para a área ambiental, a gente teve, durante o período da ditadura, várias grandes obras de infraestrutura sendo criadas. Então, portos, até aeroportos, mas principalmente estradas, né? E um dos exemplos bem emblemáticos é a estrada transamazônica, que foi construída durante esse período, né? E que ela cortou toda a floresta amazônica, né? Aqui no mapinha vocês conseguem ver o desenho da estrada, e aqui embaixo uma foto de um dos trechos, né? Que mostra que ela fez esse risco mesmo, esse rasgo na floresta amazônica. Então, era uma obra importante para a gente dar mais acesso para o interior do Brasil, mas ela não foi pensada com nenhum critério ambiental, né? Eles simplesmente rasgaram a floresta no meio, que depois teve uma série de outros impactos. Então, o Brasil estava nesse contexto de expandir fronteiras, de explorar o interior do Brasil, e por isso que lá na conferência eles não mantiveram, né, uma posição assim muito favorável para as questões ambientais, tá? Então eu parei aqui os slides só para eu vir aqui ver se com vocês está tudo bem, se tem alguma dúvida sobre o que a gente falou até agora. A Alisson respondeu que está tudo bem. Certo? O Heloísa também, nenhuma dúvida? Beleza, então. Vocês querem fazer o intervalinho ou a gente pode seguir aqui até o final? Falta pouco. Então tá, podemos seguir? Então tá bom, beleza, pessoal. Então eu vou voltar aqui só para a gente ver os reflexos disso aqui no Brasil, né? Até a gente chegar nos dias de hoje. Então, apesar do Brasil ter tido essa postura, né, não muito favorável para as questões ambientais lá nesse primeiro evento internacional, ele começou a sofrer muita pressão internacional, né? Como assim? Todos os países, outros países estão fazendo a sua parte e o Brasil não quer fazer, quer continuar destruindo, né? Quer continuar desmatando. E aí o país, os governos, né, seguintes começaram a ter que pensar nessas pautas ambientais, até porque a gente já tinha uma política nacional do meio ambiente, né? A gente já tinha criado uma lei no Brasil mesmo para pensar nessas questões, então a gente tinha que colocar elas em prática. E aqui foi só em 1985 que a gente teve um Ministério do Meio Ambiente. Então, vejo que até então a gente tinha aquela Secretaria, né, Especial de Meio Ambiente, em 73. Aí depois, em 85, ela teve uma elevação de importância, né, saiu de secretaria e passou a se tornar um ministério. Aí na década de 90, né, no governo Fernando Collor, ela voltou a ser uma secretaria, mas daí em 93, já no governo do Itamar Franco, ela voltou a ser ministério. E daí ela é um ministério até hoje, né? Só que mudou um pouco de nome, né? Tem vezes que era Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia, outras vezes, como é agora, só Ministério do Meio Ambiente. No governo atual, né, o Ministério do Meio Ambiente está sofrendo bastante pressão, então é o interesse do governo extinguir esse ministério, que é um baita retrocesso na história, porque vocês estão vendo aqui o tempo que demorou para a gente conseguir ter essa instituição, né? Mas a gente tem que seguir lutando para não deixar isso acontecer. E toda essa preocupação ambiental, né, todas essas discussões que vinham sendo feitas no Brasil e também nos eventos internacionais, elas refletiram na nossa Constituição Federal.
né? A Constituição Federal é aquela lei máxima, né, do país que vai dizer todos os nossos direitos e deveres, ela que vai estabelecer todos os princípios aqui no país. E como a gente estava saindo do período de ditadura militar, a gente precisou elaborar uma nova Constituição, né? Porque se a gente estava falando que não queria mais os princípios da ditadura, né, a forma como foi governado nesse período, a gente tinha que estabelecer o que a gente queria daqui para frente. E aí essa nova Constituição Federal, né, eu coloquei aqui uma fotinho da capa dela, é a Constituição que está vigente até hoje, né, que vale até hoje, e ela trouxe um avanço assim muito grande para a área ambiental, porque ela estabeleceu lá na Constituição, no artigo 225, que vocês vão ver também com mais detalhes mais para frente do curso, que todas as pessoas elas têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então a gente garante na nossa Constituição que a nossa lei mais importante do país é a que vale acima de todas as outras leis, que todas as pessoas têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E se a gente tem direito, o poder público precisa também dar suporte para garantir esse nosso direito. E para fazer isso, a Constituição estabelece também que a gente tem que promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização para a preservação do meio ambiente. Então, está garantido lá na nossa Constituição Federal, tá? Daí em diante, eu vou passar aqui mais rapidinho para a gente chegar na política nacional, mas depois vocês vão ter acesso aqui aos slides, né? Mas daí em diante, a gente teve que começar a regulamentar algumas coisas. Então, o Ministério da Educação, ele teve que conversar mais com o Ministério do Meio Ambiente, né? E estabelecer, então, os conteúdos de educação ambiental que deviam estar presentes nas escolas, né, nos currículos dos diferentes ensinos. E também o MEC, junto com o Ministério da Educação, junto com o do Meio Ambiente, eles também criaram um grupo de trabalho só sobre educação ambiental aqui no Brasil, para se preparar para essa conferência, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou chamada como Rio 92, que aconteceu 20 anos depois da Conferência de Estocolmo. Então, em 72, a gente teve a primeira, e em 92, 20 anos depois, a segunda, que por acaso aconteceu aqui no Brasil. Então, a ideia era avaliar, né, chamar lá todos os representantes de cada país e avaliar o que eles tinham avançado nesses 20 anos, né, desde a Conferência de Estocolmo. E aí a gente teve uma série de resultados, né? Deixa eu mostrar aqui primeiro os resultados dessa conferência, que foi uma carta da Terra, colocando lá vários objetivos e metas para os países cumprirem. A gente definiu também algumas convenções aí específicas sobre mudanças do clima, sobre diversidade biológica. A gente teve várias outras declarações aqui sobre princípios da floresta, sobre alguns programas de florestas tropicais, e a gente teve também um resultado chamado Agenda 21, que foi uma agenda pensando no século 21, para que todos os países colocassem em prática, tendo como base a educação ambiental. Então, aqui ó, vocês têm algumas imagens que eu separei, né, do evento aqui, de quando aconteceu o evento lá aqui no Rio de Janeiro, né, a gente teve um discurso emblemático aqui dessa jovem que chamou a atenção dos adultos, né, que eles tinham que mudar o seu modo de agir para a gente começar a pensar em desenvolvimento sustentável. E, em paralelo ao evento, aconteceram vários protestos, né? Inclusive saiu no jornal aqui, falando que os pobres culpam os ricos por destruição ambiental. Era aquela história do contexto, né? Poxa, os países ricos já devastaram, degradaram tudo e agora querem falar para a gente proteger e não mais se desenvolver economicamente. Era um pouco injusto. E aí eles tiveram que fazer uma série de negociações ali, até chegar nesses resultados aqui da conferência, que estão vigentes até hoje,
Então, os países assinaram compromissos em atingir essas metas, né? E que estão vigentes até hoje, como é o caso da Agenda 21. A Agenda 21, então, é um programa com várias ações para o desenvolvimento sustentável, e durante o evento foi construída uma agenda global, a Agenda 21 Global, né, com vários objetivos e metas em nível global. E foi estabelecido que cada país deveria construir a sua Agenda 21 ambiental, né? E cada local sucessivamente. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma agenda brasileira e a gente tem, por exemplo, uma Agenda 21 do estado do Paraná, e em alguns municípios, algumas comunidades, a gente tem as agendas 21 locais, né? Tem algumas instituições de ensino, algumas escolas que têm a sua própria agenda. Então, descreve lá quais são as ações que eu posso contribuir para o desenvolvimento sustentável. E aí a gente vai colocando cada uma dos planos em prática, né? Depois da Conferência Rio 92, aí a gente tem uma série de eventos e de marcos importantes sobre educação ambiental. Então, aqui no Brasil, a gente aprova um programa nacional de educação ambiental, com várias estratégias. A gente estabelece a criação de uma comissão dentro do Ministério do Meio Ambiente. A gente começa a realizar eventos aqui no Brasil para pensar na educação ambiental. E até que a gente chega em 1999, que é o nosso último marco, e para finalizar a aula de hoje, a criação de uma política nacional de educação ambiental. Então, a gente passou por todo esse histórico, desde lá do Regimento do Pau-Brasil, das primeiras conferências, né, da criação das áreas protegidas, da Conferência de Estocolmo, da Rio 92, para daí chegar em 1999 e ter uma lei no Brasil específica sobre educação ambiental, tá? Então, vejam que não foi fácil a gente chegar até aqui, quanta coisa precisou acontecer, quanto desastre, quanta cidade poluída, quanto rio, né? Quantas espécies que entraram em extinção, quanta coisa aconteceu para a gente chegar até aqui. Então, foi só então no finalzinho, né, dos anos 90, a gente cria essa política, e aí ela vai dar as diretrizes para a educação ambiental no Brasil. E é isso que a gente segue até hoje, né? Tanto aqui para discutir na nossa disciplina, mas que todas as escolas, as instituições e os governos precisam promover da educação ambiental, tá, pessoal? A política, especificamente, vai ser tema do nosso próximo encontro. Aí eu vou trazer para vocês quais os objetivos dela, como que ela é dividida, que tipo de ações que ela estabelece, tá? E a gente vai trabalhar um encontro especificamente sobre a política. Mas eu queria saber agora, então, se vocês têm dúvidas sobre esse contexto, se vocês têm algo a complementar, alguma situação, né, que vocês lembraram enquanto eu fui falando. Agora vamos deixar aberto esses minutinhos para tirar as dúvidas. Não precisa ser dúvida especificamente, né? Pode ser um comentário, se vocês tiverem. Ou um feedback também da aula, que é bem importante. Bastante informação, né, Heloísa? Imagino que vocês... Eu estou aqui com a boca seca, imagino vocês como não foi difícil absorver. Por isso que eu falei que tem que ser tudo com... Hoje eu joguei várias informações, mas ao longo do tempo a gente vai repuxando e assimilando cada uma delas, tá? Vamos ver aqui o Alisson, né, comentou que a gente deveria colocar leis mais pesadas e aplicá-las, pois muitos países nos acusam de não cuidar do meio ambiente. Alisson, você está certíssimo. Nós temos até um conjunto de leis ambientais bastante completos, né? A gente tem as leis, mas a gente ainda tem muito que avançar em relação à aplicação, à implantação das leis, né? E pior, agora a gente está num momento político e econômico bem complicado, em que a gente está perdendo várias leis importantes, né? A gente está passando por um processo de redução
do Ministério do Meio Ambiente. Isso se não acabar, né, porque há uma grande pressão para extinguir o Ministério do Meio Ambiente, e também de flexibilizar várias leis ambientais. Então, vejam que demorou todo esse tempo para a gente conseguir ter as leis, né? Agora a gente estava num processo de começar a implantar elas com mais efetividade. Aí, de repente, tem um governo que não tem essa pauta como prioridade e a gente volta lá atrás, né? Então, a gente deu um passo, e em alguns momentos a gente está voltando 10. Então, a gente está numa situação bem complicada. É por isso que existem tantos movimentos, né, ambientais lutando para que isso não aconteça. Então, o Alisson, acho que ele perguntou, mas acabou caindo aqui. Mas eu vou gravar, né? Que depois ele pode ver. O que acontece se o Ministério... Oi, Alisson, que bom, bem na hora que eu ia responder. O que acontece se o Ministério do Meio Ambiente acabar? A gente deixa de ter uma instância em nível de ministério para discutir as questões ambientais. Então, a gente acaba desarticulando e desestruturando toda a política ambiental. Porque se você não tem um ministério específico para o meio ambiente, quem é que vai aplicar as leis ambientais? Aí qual que é a proposta do governo? É passar parte dela para o Ministério da Agricultura, que a gente sabe que tem um interesse completamente diferente, né, das questões ambientais, que está voltado para o agronegócio, para a expansão aí da produção, e que não tem nem capacidade técnica para implantar as questões ambientais. E outra, a gente deixa de ter recursos específicos para essa pasta, para esse ministério. Se ele não está lá, a gente não tem como demandar recurso, a gente não tem como demandar concursos públicos e profissionais para essa área. Então, se você retira o Ministério do Meio Ambiente, você perde toda essa desarticulação. Com o novo governo, né, mesmo eles mantendo em primeiro momento o Ministério do Meio Ambiente, eles já desestruturaram todo o ministério. Então, por exemplo, a gente tinha antes um departamento exclusivo para a educação ambiental, e hoje a educação ambiental não existe mais na estrutura do ministério. Então, a gente deixou de ter pessoas, de ter ações, de ter recursos para trabalhar a educação ambiental. A mesma coisa em relação a mudanças do clima. A gente tinha uma secretaria específica para isso. Com a desestruturação, não existe mais um departamento para discutir mudanças do clima no Brasil, sendo que é uma questão emergencial, inclusive do ponto de vista econômico, né? Porque se a gente não se prepara para as mudanças climáticas, a gente não tem como manter nem o nosso agronegócio da forma como está. Então, essas são as consequências. Se a gente retira, acaba com o Ministério do Meio Ambiente, você desestrutura toda essa instância, né, para trabalhar com as questões ambientais. Então, realmente, como a Kailane colocou, é revoltante, é triste, a gente se estressa, dá dor de cabeça, dá enjoo de ver tudo que está acontecendo, é uma notícia atrás da outra, todo dia tem um ataque para as áreas ambientais, mas a gente tem que resistir. Justamente agora que a gente conhece o contexto, né? Que a gente sabe que quantas pessoas lutaram para ter o que a gente tem hoje. Então, a gente não pode deixar passar nenhum retrocesso, tá? Eu vou tentando manter vocês informados aí ao longo dos nossos encontros e das aulas do que está acontecendo, né? Porque às vezes a gente está estudando uma coisa aqui, de repente sai lá uma medida do governo que acabou com a lei, né? Então a gente tem que estar atualizado a todo momento. Mas saber desse contexto é fundamental, entendem? Porque se a gente não entende o contexto, a gente não dá tanta importância, né? A gente acha que qual que vai ser o impacto? Antes também não tinha, mas não é bem assim, né? Mais alguma questão? Ficou claro, Alisson, por que é importante? Tá. A questão da Amazônia, a gente pode conversar um pouquinho agora, tá? Então, o Alisson colocou ali que tem muitas informações envolvendo as ONGs que atuam na Amazônia, né? Muitas informações distorcidas. É claro que a gente não pode ser ingênuo
né, de pensar que esses países ou essas instituições, ou mesmo ONGs internacionais, elas estão nos apoiando porque lá no país delas já não existe mais essa biodiversidade. É claro, isso é óbvio, né? Então, por exemplo, a gente tinha, né? Porque está acabando, inclusive, agora o convênio do Brasil com um fundo alemão. A gente sabe que na Alemanha eles já não têm a biodiversidade, na verdade, em nenhum lugar do mundo, né, tem a biodiversidade que a gente tem aqui no Brasil. Por isso que ele é tão visado. E por conta disso, desses impactos, eles estão vendo uma medida de compensar o que eles fizeram no passado, porque todos os impactos que eles causaram lá no seu país, no seu território, eles tiveram um impacto em nível global. Né? A mudança climática, ela não é só em um país, no país que mais poluiu, que mais emitiu gases do efeito estufa, ela é um efeito global. Então, é uma forma deles compensarem, né, esses impactos passados, agora aonde restou biodiversidade para a gente cuidar. Então, Alisson, apesar de existirem muitos discursos assim, falando desses interesses das ONGs, as que trabalham aqui no Brasil, e por exemplo, o fundo alemão, o fundo da Suíça, que dá dinheiro para que a gente implante projetos ambientais aqui, eles são muito sérios. Eles são sérios, a gente tem uma prestação de contas sobre tudo que é desenvolvido, a gente tem contatos, né, com pessoas com comunidades que estão sendo beneficiadas lá na região, e elas são fundamentais para a gente implementar grande parte dos projetos que a gente tem ambientais aqui no Brasil, porque o governo sozinho ele não dá conta. Então, não é só na Amazônia. A gente tem uma ONG, por exemplo, na Mata Atlântica, que é SOS Mata Atlântica, que ela faz o que o governo não dá conta de fazer. É uma ONG super séria, com as causas ambientais, entende? Então, às vezes, é uma coisa ou outra que acaba sendo distorcida e generalizam, né, ONGs que são mesmo aproveitadoras, porque isso acontece em todo lugar. Assim como tem empresas boas e ruins, tem ONGs boas e ruins, tem governos bons e ruins. Mas as pessoas pegam agora essas informações distorcidas sobre trabalhos sérios de ONGs importantes e acabam colocando um contra o outro, né? Então, essa questão de que estão lá só para explorar não é verdade, né? Claro que tem, e a gente precisa ficar atento a isso, tanto que no Brasil a gente tem legislações que não é assim qualquer um vem aqui estudar a Amazônia, explorar a Amazônia, não é bem assim. A gente tem leis e regulamentos e procedimentos. Só que para isso o país tem que implementar, né? E todas essas ONGs que estão lá hoje, né, ou que estão ainda, né, que o governo ainda não rompeu os contratos, elas têm termos de convênios, elas têm termos de compromisso, não é assim no oba-oba, né? Eles vêm aqui, exploram, levam pesquisa, não é assim. Então, o próprio governo, né, ele divulgou informações muito distorcidas sobre essa questão, tentando prejudicar a imagem dessas ONGs sérias, porque elas muitas vezes elas evidenciam problemas que o governo não está dando conta de controlar, né? Como foi o caso lá das imagens de satélite mostrando as altas no desmatamento. Isso foi parceria de ONG com o próprio governo federal, que era o INPE, né? Que teve aí, pelo próprio presidente, né? Em entrevistas, em falas dele, negando todos esses resultados. Então, há muito interesse político e econômico aí em querer sujar nomes de ONG sérias, sabe? Então, a questão é bem complexa e a gente, antes da gente reproduzir essas informações, a gente tem que estudar para acabar não sair falando besteira, tá? Então, se vocês tiverem interesse ainda nessa temática, a gente pode conversar, eu posso mandar algumas coisas para vocês lerem, alguns sites e páginas, né, de confiança para vocês receberem informação e também passarem para as pessoas, né, quando elas perguntarem para vocês, tá bom? De forma rápida, né, eu tentei esclarecer, mas eu sei que é um assunto bastante complexo. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? É legal que
Deixa eu ver que alguém tinha comentado que tinha gostado da aula, eu vi, tá? Alisson, legal, muito bom. Que bom que vocês gostaram da aula. Eu, apesar de muita informação, eu gosto, essas aulas são as mais importantes para mim, de contextualização, né? Porque aí a gente vai construindo o nosso pensamento e a nossa consciência ambiental, ela é bem importante. Que bom que vocês gostaram. Se ficou, então, algum ponto, alguma coisa que depois vocês forem ver os slides e ficarem com alguma dúvida, aí a gente pode ir conversando, tá? Eu tô com. Bom, vocês têm meu e-mail, vou colocar aqui no chat meu e-mail de novo, tá? Para quem quiser mandar direto o e-mail para mim. Mas vocês podem também mandar mensagem lá pelo AVA, né? Ou via a representante de turma. A Ana tem meu WhatsApp também, eu já coloquei à disposição. Então, se ficar, a turma está com alguma dúvida em alguma atividade, né? Ou quer algum material complementar, me escrevam, falem comigo, que daí a gente vai conversando e eu vou enviando para vocês. Tá certo? Eu acho que é isso então, pessoal. A gente está aí bem no nosso horário, né? Às 4 horas. Eu terminando aqui, eu já coloco as orientações para as próximas atividades lá no AVA, os slides também. E a gravação eu vou pedir para o pessoal do campus postar. E daí, assim que eu tiver o link, eu coloco no AVA também, tá? Lembrem de acessar os documentos sempre pelo AVA, porque aí no AVA a gente fica registrado o acesso de vocês, tá? Então lembrem de fazer isso. E antes de vocês saírem agora, registrem o nome aqui no chat, tá bom? Obrigada, Pedro, pelo feedback. Que bom que vocês gostaram da aula. Mas para quem ainda não comentou aqui no chat, deixem o nome de vocês. Eu sei que todos são da mesma turma, né? Mambi 20, mas registrem antes de vocês saírem, porque é por aqui que a gente vai controlar a chamada, tá bom, pessoal? Aí é isso. Qualquer dúvida a gente vai se falando, vocês nos procuram e eu vou mandando aí as informações dos próximos encontros e atividades. Tá certo? Então é isso. Até mais. Espero que a gente se veja em breve, né? De preferência presencialmente. Tchau, pessoal. Obrigada, tá? Pela companhia e pela participação aqui hoje na aula. Obrigada, Gabriel. Que bom que você gostou.